Olá para você que está assistindo no celular, essa live gravada. Nós vamos falar hoje com o Eric Leite sobre Ayurveda. Ele é assim, mestre, é o cara que eu mais conheço, assim, que eu conheço mais sabe de Ayurveda. E ele vai trazer principalmente a questão da mentalidade na visão da Ayurveda, da medicina, dos conhecimentos indianos e o quanto que isso pode ser realmente um manual definitivo na nossa vida. Daqui a pouquinho ele tá entrando. Então, nesse inicinho, vamos chamando as pessoas, convidando as pessoas aqui para a live. Estamos numa sexta-feira à noite. Então, tem gente que às vezes está se arrumando para sair, vai ouvindo a live. Às vezes tem gente que ainda está trabalhando, finalizando as coisas. Sejam todos muito bem-vindos. Chamando aqui. Tchururu. É tanta gente para chamar, né? Para quem está entrando aqui, eu já fiz a apresentação inicial. Quem vai falar aqui agora é o Eric, da Ayurveda, Medicina Ayurveda. Muita gente conhece a Ayurveda, gente, às vezes de uma forma muito superficial, às vezes a pessoa tem a Ayurveda como algo que é para trabalhar só alimentação ou só mudar um hábito ou outro. O Ayurveda é muito profundo, gente, é muito profundo. E por isso que ter aqui o Eric é um privilégio para trazer para vocês todo esse conhecimento. Opa! E foi! Olá, o Eric já entrou. Eric, eu vou te chamar aqui. Peraí. Cadê? Acho que eu vou fazer esse algo por aqui mesmo. Prontinho. Olá, Ah, que saudade de você. tá me escutando bem, hein? Ai, só assim pra gente poder encontrar. Tu me escuta, cara? Desculpa, cortou o quê? Você me escuta bem? Assim, pra mim tá um pouco baixo, mas eu te escuto, assim. Se puder ser mais perto, melhor. Não vou mentir, não. Tá. E agora? Melhorou. Melhorou? Ah, beleza. Sim. E aí, Eric, conte as novidades. Estou sem saber, não sei se tem turma para lançar a sua nova. Como é que estão essas coisas? Sempre tem. Tudo bem contigo? Primeiro, boa noite pro pessoal. Boa noite. Já falei pro pessoal e chamando, né, as pessoas. Vou pôr o tema aqui. Vou pôr Ayurveda como manual da vida, pode ser? Pode. Aí quem entrar já vai saber. E Aí, tentando. Ixi, peraí que não tá fixando. Pronto, foi. aí. Prontinho. Prontinho. Então, boa noite, boa noite. Boa Eu, noite. como que é o protocolo aí? Vai lá, tu me guia aí. Ó, eu fiz uma breve apresentação de você entrar, expliquei que você, assim, para mim, né, e pro Vitor, você é a pessoa que a gente conhece que mais entende de Ayurveda. Eu realmente, Eric, não é puxando saco, você me conhece, mas eu não conheço alguém que saiba tanto de Ayurveda. E falei também que a Ayurveda, às vezes, ela é conhecida de uma forma muito superficial para a gente aqui no Ocidente, como algo só de alimentação, né, de restrição alimentar, ou como algo só de mudar um hábito ou outro. Mas o conhecimento da Ayurveda, ele é muito profundo, né, e ele envolve realmente muito mais coisas. O pouco mesmo, que eu sei pouquíssimo, né, ainda de Ayurveda. O pouco que eu sei, eu já falo, meu Deus, a Ayurveda sempre nos surpreende trazendo aí mais possibilidades. E eu gosto de trazer possibilidades para as pessoas. Então, quem sabe, às vezes, uma pessoa que está aqui escutando ou que vai ver essa gravação depois possa se beneficiar e entrar, né, para esse mundo de conhecer a Ayurveda. Legal. Ô, Cá, deixa eu te falar, tem um grande mestre que eu tive na Índia que ele, quer dizer, ainda tenho, né? Mas ele já faleceu, mas continua sendo mestre. E ele falava uma coisa para mim assim,
que o conhecimento é sempre maior do que a gente. Então, assim, quando você fala que eu conheço pouco a Ayurveda, eu também conheço pouco, é muita coisa. Precisa Sim. muita vida para a gente conhecer muito, né? Mas você falou uma coisa bem certeira, assim, e não é culpa das pessoas, nem dos profissionais de Ayurveda, mas o Ayurveda é muito mal conhecido mesmo. As pessoas acham que tem a ver muito com dieta, só com alimentação, e o ponto interessante é a gente pensar que, ainda assim, mesmo tendo esse todo pouco tempo, com toda a trajetória que a Ayurveda passou de tentarem apagar ela durante as colonizações lá na Índia, ela sobreviveu e está chegando, e está cada vez mais forte, cada vez mais conhecida, né? E vamos falar um pouquinho hoje para as pessoas entenderem um pouco e a gente contribuir um pouco com a caminhada. Perfeito. Tá. Sobre a história da Ayurveda, né? Eu gostei muito quando você explicou isso pra gente, né? Que naquela época era uma tradição passada muito de forma oral, né? Verbal ali, era conversada e também por aqueles, eu não sei se é pergaminho que fala, que tinham poucos ainda, mas foram muito queimados, né? Destruídos. E é um conhecimento tão profundo e tão gigantesco que mesmo o pessoal tentando, né, apagar isso com a colonização, de fato, hoje se tem acesso a muitas coisas daquela época, né? E eu sei que você, inclusive, ajudou a traduzir muitos materiais. Então, conta um pouquinho de como que a Ayurveda ela pode entrar na nossa vida, mesmo que a gente saiba que é um longo caminho, verdadeiramente, ter acesso a toda a Ayurveda. Sim. Então, primeiro eu vou falar um pouco assim, para quem não sabe, a Ayurveda é uma medicina, falando bem brevemente assim. É uma medicina tão grande quanto a nossa medicina alopática aqui do Ocidente. Ela tem tratado sobre todas as doenças que a gente fala aqui no Ocidente, com uma visão bem diferente, mas tem cirurgias, né, tratamentos intensivos e tudo. Só que ela é mais do que uma medicina, né? Só que o Ayurveda, cara, ele é ensinado de uma maneira muito mística, assim, às vezes na Índia e também no Brasil, e peca um pouco na hora de ter um olhar científico. Por exemplo, a gente sabe que as notações do Ayurveda hoje, elas estão, em sua maioria, em sânscrito. E as pessoas acham que sânscrito é a primeira língua do mundo. Não tem nada disso. Sânscrito é uma língua que não é a mais velha, ela é do tronco indo-europeu, mas as notações tais qual a gente conhece hoje, elas estão em sânscrito, num alfabeto que a gente chama de Devanagari, que é um alfabeto de 500 anos. Se o Ayurveda parasse por aí, cara, já era antigo demais. Opa, 500 anos é muita coisa. Mas estão 500 anos da notação a partir do Devanagari. Antes, o sânscrito ele era escrito, porque o sânscrito era muito falado antigamente, mas ele era escrito em várias notações diferentes. E o Ayurveda foi descrito em notações diferentes. É como a gente tem o nosso alfabeto A, B, C, D, o sânscrito tem o dele, que chama Devanagari. E várias outras línguas usam o mesmo alfabeto. Só que o Ayurveda estava descrito na Índia em diversas línguas, mais de 20 línguas diferentes, e sim, em pergaminhos que eram casca de palmeiras. E aí, depois de um tempo, que começou a ser traduzido. Só que, assim, por que as pessoas não... Antes de falar isso, o Ayurveda é algo tão grande que ele fala de várias doenças, como, por exemplo, agora, nesse momento, eu tenho trabalhado muito com pessoas que estão com diabetes, né? O Ayurveda, ele classifica mais de 20 tipos de diabetes diferentes. E Olha, nossa. isso há mais de 5.000 anos. Então, o Ayurveda conhece sobre epilepsia, sobre esquizofrenia, sobre doenças psicopatológicas há mais de 5.000 anos. E a gente só fala 5.000 anos porque é a data do texto mais antigo. Então, a gente não arrisca falar mais porque a gente não tem texto para provar. O resto a Não gente sabe tem. ainda, né? É, E esse exemplo que você deu da diabetes, é, na visão da Ayurveda, a diabetes ela tem cura? Então, existe a fase curável e a fase não curável. Para todas as doenças no Ayurveda, você chega numa fase que você não tem cura. Quando é diabetes tipo 1, a gente tem uma compreensão muito parecida com o Ocidente,
que a Ayurveda entende o que é também transmitido por gerações no DNA. A Ayurveda entende o que é DNA, só que não é com o mesmo nome, né? Não fala DNA. Não fala DNA. Exato. Só que nessa diabetes tipo 1 tem um entendimento um pouco maior do que o entendimento ocidental, porque ela está conectada não só à nossa herança do DNA, mas ela está conectada ao nosso karma também, né? Então tem uma explicação muito grande sobre esse tipo. E não é que ela não seja curável, ela pode ser curável, mas ela vai estar num nível de tratamento mais, vamos dizer assim, energético. Assim. As outras é manuseável, é possível curar a diabetes tipo 2, diabetes gestacional e tudo, mas vai depender da fase em que a pessoa está. Mas o fato é que eu tenho várias pessoas que dão depoimentos falando que depois que elas fizeram os protocolos que eu passava do Ayurveda, elas viram os quadros mudarem completamente. Às vezes é em questão de uma semana. A gente está há anos sofrendo de diabetes tipo 2, entendeu? Que legal, né? Tem muita solução, né, Eric? Eu gosto de conhecer mais dessas outras medicinas, né, que não se limita ao ocidental, porque eu sou naturalista, né? Então, assim, é uma escolha minha, não é a Ayurveda que me mandou não tomar remédio, não é alguém que me disse, eu sou assim. Você me conhece, você sabe. Então, por eu ser assim, eu sempre busquei outras formas, né? Então, questões da medicina chinesa. Aí, quando eu conheci a Ayurveda, eu falei, não, tem coisas aí que eu quero aprender mais. Aromaterapia. E fui trazendo isso para minha vida e para mim fez sentido. Mas quando eu conheci a Ayurveda, eu não imaginava o tanto que realmente ela poderia ser, de fato, uma medicina assim, muito, muito, muito mais completa do que talvez a nossa medicina. Eu sei que se tiver médico aqui, etc., ou a pessoa que for ouvir isso, vai falar que o que eu estou falando é absurdo, por questões científicas, etc. Mas é respeitar também uma cultura, né? Igual você falou, é mais de 5.000 anos. Se é maior ou menor, não importa. Mas estou falando assim, eu não imaginava que é tão amplo assim, né? E, enfim. Ô, cara, mas eu vou ser mais polêmico. É muito maior do que a medicina alopática. E Eu também acredito os que... médicos precisam entender isso, porque assim, eles só Sim, têm a somar. Porque a medicina ayurveda, os médicos da Índia, eles não ignoram a alopatia, eles estudam a alopatia. Mas o contrário ainda é muito difícil da gente achar. E o verdade. Ayurveda é extremamente científico. É porque a metodologia científica durante 5.000 anos foi diferente da metodologia científica de hoje. Mas se você entrar na PubMed, tem zilhões de artigos falando do método do Ayurveda. Entende? Que lindo. Sim, e é Exatamente. o que você falou. Eles estão abertos a estudar e ter acesso, né, ao que foi depois estudado mais recentemente, e talvez a gente, né, da geração de agora aí, não, nem a gente, porque eu não sou da medicina, mas enfim. Mas eu conheço, né? Que bom que tem mais médicos se abrindo para isso, eu conheço. Inclusive, eu consulto, Sim, eu busco médicos e médicas que são são mais abertos a naturalistas. outro tipo de abordagem. Eu não consigo sentar na frente de uma pessoa que só olha e fala remédio. A E gente não tem que. quer nem entender, e não quer nem entender o contexto, e não quer nem entender, Sim, né? Por exemplo, eu dou muito valor para a questão emocional, né? claro. Para as questões psicológicas ali, para as questões mentais, neurociência, etc. Então, sentar com alguém que só vai chegar e falar assim, vi esse exame aqui, tá tudo bem, ou então toma tal remédio, eu não consigo. E que bom que tem mais médicos se abrindo para isso. Tem até uma pessoa que eu quero te conectar, que é uma médica muito boa, ela já é bem da medicina chinesa, mas eu acho que ela não tem ainda tanto contato com a Ayurveda. Então é o tipo de pessoa que eu quero conectar, porque realmente você tem como trazer mais, né, informações para esse tipo de profissional. Na verdade, algumas médicas, não só uma, não. Enfim. Com relação, Eric, você queria trazer um pouco também da questão da mentalidade. Como que como que é vista, né, essa questão da mente pela Ayurveda? Tá, Oi? desculpa, cara, deu uma travadinha, mas eu entendi. Deixa eu te falar. Primeiro quando eu sugeri para você colocar tipo esse título, a Ayurveda como Manual da Vida,
E aí eu vou falar um pouco da Ayurveda na questão da mente e tudo. Tem uma coisa muito interessante, assim, ó, por exemplo, vamos lá, imagina a prateleira é fácil, mas vai lá, imagina ela. Ixi, sumiu, peraí. Consegue Cortou seu escutar? som. Voltou. Voltou? Tá. Imagina essa prateleira. Voltou. Foi aí? Ainda tá sem som. Voltou. Ixi, agora... Gente, deu uma travadinha, mas ele deve voltar. Aproveitando, gente, enquanto o negócio dele ele travou, se vocês tiverem perguntas sobre a Ayurveda, perguntas relacionadas à saúde, à mente, ao conhecimento em si, à rotina, a como ter acesso a isso, o Eric é a pessoa que tem todas as respostas aí. Ixi, saiu, mas deve voltar. Tem todas as respostas acerca desse assunto. Deixa eu ver aqui, peraí. Quando ele voltar, eu trago aqui pro ao vivo de novo. Contando um pouco da minha experiência do Vitor, quando eu conheci a Ayurveda foi em 2017, se eu não estou enganada, 16, 17. Foi buscando mesmo respostas para questões de saúde. Opa, peraí, deixa eu chamar ele aqui. E no final das contas, tinha aquele conhecimento, né, dos doshas, né, se a pessoa é pita, vata, kapha. E aí, quando eu vi, e eu fiz uma consulta, quando eu vi o relatório, gente, eu fiquei chocada, o tanto que o negócio era completo. Aproveitei que você caiu aqui para contar um pouquinho da minha história do Vitor com a Ayurveda. Eu voltei para o 5G aqui, porque a internet estava horrível. Tá, então vamos lá. Olha só, quando eu falo sobre Manual da Vida, imagina essa prateleira que está atrás de você aí. O som tá bom? Antes de eu falar? Tá. Quando você chega numa prateleira dessa, esquece que tu tem que chamar um instalador. Você e o Vitor vão parar para instalar. Se vocês pegarem as ferramentas e tentar montar sem o manual, a chance de dar uma merda vai ser muito grande. Né? Você pode instalar madeira virada, até com o manual a gente erra às vezes, né? Só que assim, para tudo que a gente compra, vem manual. Só que a vida, ela não tem manual, quer dizer, não tem vírgula, né? A gente não aprende como a gente tem que viver, a gente vai se lascando, tropeçando e aprendendo. Mas é muito doido a gente parar para entender que existe sim um manual. Esse manual é a Ayurveda. O Ayurveda surgiu com esse intuito de ser igual ao manual da prateleira. É mostrar pra gente qual parafuso a gente aperta, qual peça vai primeiro, qual peça vai depois, para que a gente consiga viver o máximo de tempo possível. Porque é com o máximo de tempo de vida que a gente tem crescimento espiritual. Porque o Ayurveda tem esse objetivo, né? É uma medicina que quer que você tenha crescimento espiritual. Não estou falando de religião, não, tá? E evolução. Aí, de evolução mesmo. Quando a gente para pensar, o Ayurveda é realmente essa medicina integrativa que contempla corpo, mente e alma desde o princípio, desde a base dela. E isso é muito vanguardista quando você pensa que ela existe há mais de 5.000 anos. Entendeu? Porque assim, quanto tempo a gente fala de mente? Quanto tempo a gente fala de alma? Nem fala ainda, né? O som tá ruim aí pra ti? Tem gente falando que o som tá ruim? Não, é que tem momentos que faz como se fosse um ruidinho, não sei se é do fone aí, mas tem hora que faz. O fone, então, peraí. Está dando microfonia às vezes. Fala alguma Olha coisa isso, pra testar. melhorou. Oh, 1000 vezes melhor. Nem compara. O fone deve estar acabando a bateria. É o fone aéreo. Entendi. Então, imagina só, quando a gente tem esse manual, a gente sabe o que a gente tem que fazer. E aí, quando a gente pensa que o que desempenha o papel principal na condução da nossa vida, voltou a clicar, né? Tá clicando, né? Não, tá ótimo. Não, tá ótimo. É a nossa mente, porque é com a mente que a gente interage no mundo. E o Ayurveda fala que
todos os problemas que a gente tem na vida, na saúde, começam pela mente. Então, se começa pela mente, ela é uma ciência, uma medicina que presta muita atenção na mente. Só que isso tem mais de 5.000 anos. E por ser mais de 5.000 anos, deixa o Ayurveda numa vanguarda muito louca, porque quanto tempo que a gente fala da mente aqui no Ocidente? Muito pouco tempo. Se for pensar na neurociência mesmo, 1950, 1970, talvez? Os Então, primeiros estudos, né, de muito neurociência. louco, porque a neurociência ela já está dentro do Ayurveda, só que a gente não entende a notação. Por isso que estudar Ayurveda é importante. É o que você falou, tem a questão da tradução, né, do acesso, e tem a questão também da gente ser menos arrogante, né, de estar aberto a perceber que existe uma cultura milenar, né, que tem talvez muitas respostas do que a gente vem buscando agora, como se tivesse... Estão falando que o som tá quicando. O som que tá quicando, gente, é o meu ou é o do Eric? E só fala se melhorou, porque para mim aqui tá normal. Tá normal para ti? Às vezes dá um pouco de eco, mas nada assim tão absurdo. A Mas é conexão bom. tá boa no 5G. Então, assim, realmente, né, a gente tem tantas coisas, né, que... E aí eu falei da neurociência como um exemplo, mas tem várias outras, né, vários outros estudos, até psicológicos, etc. E como você falou, se existe todo um compilado ali de milhares de materiais sobre isso, por que não estudar também isso? Mesmo que isso venha a ser depois mais detalhado e aprofundado, com outras visões, com viés, né? Que o estudo nunca para. Mas se já existe isso, por que a gente não olha, né? Eu acredito muito também nisso do começar na mente. Quando você fala isso, eu lembro do que eu falo muito de Buda, né? Não tem a ver, Ayurveda a ver com Buda. Eu só estou comentando que quando eu falo de mecânica quântica, e quanto mais eu conheço, né, das práticas de Buda, eu fiz o Vipassana esse ano também, tive essa oportunidade, e a gente aprende muito na prática e também na parte do conhecimento. Buda, ele falava de mecânica quântica, só que não usava a palavra mecânica quântica. Ele não falava, gente, existe a mecânica quântica. Isso a gente inventou um nome para algo que ele já explicava há mais de 2.500 anos atrás. Ele falava exatamente o que a mecânica quântica fala hoje. Da questão da onda, enfim, né? Não é sobre isso essa live, mas olha só, o Buda é do Tibete. Toda a filosofia daquela região, Índia, Tibete, ela parte do princípio que a gente chama de quântico hoje. Isso não é novidade para ele. Não é, exato. Aí. Tá tudo lá, né? E a gente aqui quebrando cabeça, assim, ó, tá tentando aprender os trem e não vê. Mas isso é arrogância ocidental. A gente quer aprender muita coisa achando que a gente vai inventar. Se eu te falar assim, ó, que na região que hoje a gente conhece como Índia, o primeiro projeto de avião foi descrito, a medida de onda, que é a transformada de Fourier, foi descrita na Índia. Tem vários cálculos matemáticos. Não sabia. Tem vários cálculos matemáticos que foram descobertos. Sabe qual que é a diferença? É porque o indiano, ele nunca foi muito de eu vou me projetar para fora. Supremacia, né? Não, sempre foi uma sociedade de se projetar para dentro. O caminho Sim. era para dentro, entendeu? Porque está tudo dentro da gente. E aí, hoje, por exemplo, todas as descobertas que Nikola Tesla já tinham esses caras, provavelmente, eles liam textos antigos que foram os primeiros textos traduzidos em sânscrito. É de verdade. Porque faz muito sentido eles terem ido buscar esse conhecimento lá. Então, tem muita gente que advoga a favor disso, porque está tudo ali. O cálculo de Fibonacci, que é um dos cálculos mais complicados que a gente conhece hoje, inclusive a mecânica quântica fala muito dele, ele é um cálculo indiano. Ele surgiu 3.000 anos antes do que Fibonacci propôs. Provavelmente ele leu. Mas como que tinha o acesso? Era fácil o acesso a isso? Não, cara, porque assim, não tinha... Existia uma diferença social muito grande, né? E pouca gente tinha acesso ao conhecimento.
E aí, o cara está falando que o áudio do Emerson não está ruim de entender. Então, tá bom, continuo falando. Está clicando, mas tá... Não, ao contrário, eu acho que ele ia falar que não tá bom. Ei, Mauri, quanto tempo? O povo Não tá legal. Eu acho que é a internet mesmo e o Eric. Eu acho que tá picando mesmo, às vezes. Tenta conectar aqui na rede. Para ver. Vai. Sai e entra de novo. Vou tentar, peraí. Tá. Peraí, deixa eu tentar com outro fone para ver. É porque estava indo bem, depois que o cara da entrega me ligou, acabou com a minha conexão. A picar assim, acho que é mais a conexão mesmo. Vamos tentar. Eu fiz 3 reuniões. Vou tentar, vou sair e volto. Gente, manda energia aí para esse trem voltar. Pronto. Sentando aí na onda da live. Se eu falo assim, ainda clica? Não, assim melhorou. Melhorou? Ué, então não era internet. Não, então não é internet, é alguma coisa com o áudio. Para mim tá maravilhoso. Diga para mim aí, pessoal, se agora vocês estão me escutando. Se não tiver, eu vou tentar conectar. Bastante resistência, vamos todo mundo. Diz a Paula que melhorou. Vibrem aí, faz uma vibração aí. Vai funcionar. Disse que tá perfeito. Então vamos embora. Valeu, gente, por avisar. Daí da questão da... Não, eu tô falando desse saber científico que a gente tem hoje. Toda essa base científica, científico-matemática, ela vem da Índia. É porque a gente não estudou a história, toda a história das colonizações. A Índia nunca foi um país colonizador. Muito pelo contrário, ela foi rota de colonização de várias e várias etnias diferentes. E culminou com a colonização primeiro de Portugal, depois da Inglaterra. E aí isso fez com que esse saber desaparecesse. Aí quando você falou lá atrás, Karina, que o Ayurveda foi ensinado do mestre para o discípulo, o ensino era feito assim, que a gente chama de método Gurukulam. Todo o ensino era assim. Então a Índia não preocupava se estava guardando o conhecimento dela por escrito. Ela preocupava que a próxima geração iria saber. Então era difícil você mandar isso para muito longe. Só que quando começou a ter muita invasão na Índia, eles começaram a falar assim, bom, a gente vai precisar escrever. Não só isso. Quando a humanidade, eles perceberam que a humanidade estava emburrecendo, eles falaram, a gente precisa escrever. Porque as pessoas perderam a capacidade de memorizar o conhecimento. Porque eles memorizavam, né? Você consegue imaginar você memorizando 30 livros de 5.000 páginas? Então, o método de ensino do Ayurveda na Índia ainda passa por decorar. Se você perguntar para os médicos assim, me fala como que tratam a gota. Eles vão pegar lá no livro onde está aquilo na cabeça e vão recitar. Batatinha como nasce, esparrama pelo chão. Depois que eles recitam, eles falam assim, trata assim, 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 assim. E aí eles põem o conhecimento ali, entende? Só que aí, todo esse conhecimento que a Índia tem, que é filosófico, que é espiritual, isso tudo se encaixa no mesmo lugar para formar essa medicina linda que é o Ayurveda. E essa medicina não tem como ela não contemplar o princípio mínimo da vida, que é entender que tudo é energia. Sim. Aí, todo o conhecimento do Ayurveda passa por o que eu chamo de um grande baile. É entender como que se dança com esse movimento. Entendeu? E aí opera, por exemplo, a função da mente. A mente é entender como que tudo no corpo se move. Mente não é um estímulo cerebral. A mente ela está espalhada no corpo e fora dele. Fora do corpo físico, né? Porque, por exemplo, se acontece algo com o Vitor no outro cômodo, que ele deve estar por aí, talvez... Então, vamos usar isso. Aí acontece alguma coisa com o Vitor... Ele está com Maia Andrade, da mecânica quântica. Aí, que massa. Imagina só, acontece algo com ele que não vai acontecer, mas acontece algo com ele, vai lá, ele tomou um tombo, mas não vai dar nada. Aí, de repente, você sente um mal-estar. Por que você sentiu isso? Tem algo aí. A tua mente buscou essa informação em algum lugar. Mas, cara, o que eu queria te dizer é que assim, o Ayurveda é tão surpreendente que é papel da mente entender todo o estímulo que ela recebe. Esses estímulos eles estão dentro de uma ordem que é tudo captado por 5 órgãos sentidos, mas o Ayurveda, junto com o Yoga, chega um momento que diz assim, tá,
até aqui a mente vai te ajudar. Na hora que chegar aqui, você precisa fazer X, Y, Z para você sair da ordem dos órgãos dos sentidos e começar a desenvolver algo que hoje aqui no Ocidente a gente chama de sexto sentido. E que o Ayurveda descreve o que é isso, como funciona, qual a fisiologia, o que acontece, como que você desenvolve. E aí, por exemplo, quando as pessoas viram para mim e falam assim, Eric, como que você faz uma leitura de pulso? Cara, assim, eu tenho depoimento das pessoas falando que na leitura de pulso, eu leio o pulso da pessoa, eu vejo o que está acontecendo em cada órgão, eu não preciso de fazer um raio-x, eu vejo o que está acontecendo, o que está acontecendo a nível celular. Às vezes, você consegue entender o que está acontecendo a nível de memória. E quando você acessa o nível de memória, essas memórias elas também são ancestrais. E aí você começa a falar. Tem um cara na Índia que ele falou assim, cara, como que você sabe o que aconteceu com a minha mulher e o que meu filho comeu olhando no meu pulso? Eu falo, cara, você vai ter que estudar um pouco, mas é uma jornada muito grande para além dos órgãos dos sentidos. Mas isso não é bruxaria, você entende? Isso é tecnologia. Só que essa tecnologia foi bloqueada. Exato. Entendeu? Durante muito tempo. E a nossa medicina alopática, e quem é médico sabe disso, passou por isso. Né? Quando eles criaram o Tratado Flexner, eles tiraram, na década de 20, eles tiraram tudo que não fosse altamente científico, alegando que eles queriam melhorar a qualidade das universidades nos Estados Unidos de medicina. O que aconteceu um ano depois? 99% das medicinas destinadas para negros, porque era separado das faculdades e hospitais, fecharam, porque eles usavam métodos populares também. E isso foi sumindo, foi sumindo. E quantas vezes isso aconteceu? Vamos pegar a Inquisição. Isso, o que faziam as bruxas? Elas curavam as pessoas, entende? Só que sumiu. O Ayurveda é a volta disso tudo, só que com um mecanismo científico. E é por isso que as pessoas vão ter que engolir, porque tem mecanismo científico, entendeu? E tem gente que não precisa nem dizer. Eu, por exemplo, eu engulo isso aí sem ter que precisar do mecanismo científico. Para mim, porque viver já é a experiência, né? Por exemplo, o que é a ciência? É o conhecimento. Muitas vezes eles vai por experiência, por empírica, etc. Enfim, independente de ficar discutindo aqui método científico, todo mundo vive, todo mundo experimenta a vida. É o que você falou. Se acontece uma coisa, como é que você sabia que aconteceu? Quantas vezes a gente já tem provas na nossa vida só pela observação, né, do que a gente já, com a nossa mente, a gente já criou de bom ou de ruim, né, o tempo todo, né? Quantas vezes a gente manda uma mensagem para a pessoa fala, nossa, eu estava pensando em você hoje, nossa, não sei o quê, você não vai acreditar. Eu falo, meu filho, eu acredito demais, não tenho dúvida nenhuma disso, na verdade. E aí vem a Ayurveda, é o que você falou, a Ayurveda vai só te falar assim, já existe isso tudo aqui bem estudado, bem detalhado, exato, bem esmiuçado, porque é o que você falou, aquilo ali é o detalhe do que de tudo, né? Do para trás, do para frente, enfim. E se a pessoa não tiver aberta a isso, na verdade é o que já está acontecendo, né, Eric? As pessoas vão sendo reféns do que a indústria está impondo, né? Então, quando fala, por exemplo, do... Ai, travou um negócio aqui. Quando fala do açúcar, né? Aí eu vejo algumas pessoas defendendo o açúcar, falando assim, não, porque o açúcar não faz mal. Eu falo, não, gente, não é possível que tem gente que ainda acredita que o açúcar não faz mal. Eu não tô falando que eu não como, não, porque eu como açúcar. Eu sei que não é bom, assim, mas falar que não faz mal. Quem que financiou os estudos do açúcar? A Coca-Cola. O que é por trás de muitas coisas da indústria que nos enfia goela abaixo, processado, hiperprocessado. Eu aprendi muito com você, lembra que você me ensinou muito dessa parte dos processados? Que eu não tinha essa noção do que aquilo representava no meu organismo, né? Então, aí, vamos botar o Ayurveda, colocar o pé no chão, assim. Por exemplo, enquanto aqui no Ocidente, imagina que alguém começa a estudar Theta Healing, que é uma baita ferramenta, né? Qual que é a diferença quando o Ayurveda vai olhar para uma prática como o Theta Healing? Ele vai olhar, o Theta Healing fala, existe essa técnica,
Essa técnica funciona assim. Agora, o Ayurveda olha para aquilo e é capaz de descrever como que essa técnica acontece, como ela entra no seu corpo, o que ela move no seu corpo e por que ela dá resultado. Só que as pessoas não querem olhar. Aí, quando eu falo que entra o método científico aqui, é porque é muito importante a gente entender que até esse método científico ele está num lugar, dentro do Ayurveda, que ele tem uma razão principal de ser. Essa razão principal de ser é o seguinte: quando tu olha... Tá dando eco? Eu tô com fone aqui. Não, tá. Agora não tá, então não sei. Então, olha só, quando a gente olha o que é uma doença para o Ayurveda, cara, uma doença para o Ayurveda é simplesmente tudo aquilo que impede o seu progresso espiritual. Qualquer coisa. Então, vamos supor que o Vitor está te enchendo o saco. Não quer que você evolua. Não quer que você faça nada. Cara, Vitor passa a ser uma doença na tua vida. E tu tem que ou curar ou subtrair da tua vida isso, entendeu? Agora, se ele está tipo, ajudando a progredir, beleza, ele está promovendo saúde na tua vida. Então, uma dor de barriga... Karine, quando a gente quer... Vou falar a palavra do jeito mais popular. Quando a gente está com vontade de cagar, a gente não consegue pensar em nada. A gente só pensa a hora que a gente vai chegar no banheiro e sentar na privada. Entende? Agora, imagina só, você doente, você consegue parar para pensar alguma coisa? Então, a Ayurveda surge como uma medicina também, porque ela quer tirar a tua doença para que tua mente foque no real objetivo da vida, que é a evolução espiritual. É uma evolução, exato. Exatamente. É muito louco isso, né? Tanto que as emoções vão barrar isso muitas vezes, a mente, tudo, né? Tudo. A vida o tempo todo tá acontecendo isso. E aí, Eric, como é que o que você sugere, né, para gente que é iniciante nesses estudos, nesse conhecimento, o que você sugere que a gente faça para trazer isso mais para a nossa prática, né? Do tipo, ok, faz sentido para mim a Ayurveda, eu quero viver uma vida com menos doenças, ou que seja que não tem doença, mas quero viver uma vida melhor, quero evoluir dentro desse conhecimento. Como que funciona? Então, primeiro você começa a investigar na tua família, os seus ancestrais, os seus bisavós, tataravós, como eles viviam. Aprenda um pouco como eles faziam, como eles se moviam, o que eles faziam, como eles acordavam, como eles dormiam, investiga. Depois, tu começa a ir para as pessoas que estão ao seu redor, onde você mora, porque às vezes, vamos lá, você pode ter vindo de família de imigrantes, né? Então você vai conversar com as pessoas que nasceram, viveram, que os ancestrais viveram aí onde você está morando. E fala assim, o que você comia? O que dava com muita fartura aqui? E aí você vai começar a seguir a dica dessas pessoas. E você vai começar a falar assim, opa, peraí, isso é uma conexão que eu estou fazendo com o que é mais natural. Sabe, cara, tem uma história muito linda, tem um lugar na Índia que chama Dhanushkori, que é uma cidade que foi devastada por um tsunami, porque teve um terremoto em alto mar, e em 1962, essa cidade na Índia foi devastada por um tsunami. E tem um senhorzinho lá, que foi uma das pessoas que não morreu, porque ele saiu de lá. E ele saiu de lá porque teve um dia que ele estava em casa, e era na praia, né? Porque assim, a cidade era assim, tinha praia de um lado e do outro. Tá? Hoje ela é um estreitinho, e ela fica a 15 quilômetros de mar do Sri Lanka, bem ao sul da Índia. Na época existia uma cidade dos dois lados, beira-mar. Esse velhinho, quando ele estava lá na praia, olhando para a praia, ele começou a ver que tinha vários ratos saindo da praia e indo em direção à cidade. Os ratos estavam indo embora da cidade, na verdade. E aí, quando ele foi na cidade, ele pegou um jornal e viu que os elefantes tinham mudado a rota migratória deles e estavam subindo as montanhas. E ele falou assim, mas elefante não muda a rota migratória. E aí ele chegou em casa, juntou todas as coisas dele, juntou a família dele e foi para onde os animais foram, que é para o alto da montanha. E aí, quando ele volta, uma semana depois, estava tudo devastado. E aí ele volta e assim, ele salvou a vida da família inteira dele, porque ele decidiu seguir o parâmetro da natureza. Exatamente. Observou. Então, a Ayurveda é isso, é a gente lembrar. É impressionante. É a gente lembrar o que é natural.
Porque, cara, Sim. quando você fala de mecânica quântica, existe algo de onde veio tudo. Essa força vibratória que explodiu, vamos supor do Big Bang, que explodiu do Big Bang, formou tudo. Está tudo interconectado. E aí eu lembro de uma frase do Criolo, que ele fala uma vez numa entrevista para o Lázaro Ramos assim: são as pedras que não falam ou nós que não sabemos escutá-las? E eu acho que é mais ou menos por aí. O Ayurveda é um ensinamento de como a gente aprende a escutar, interagir e usufruir, não explorar, de tudo que está ao nosso redor. Entendeu? É assim, vai assim que você começa a entender a Ayurveda. E aí, se você quiser ter um conhecimento mais técnico, aí você vai estudar, para você saber explicar os fenômenos, né? Todos, da saúde e da doença. E como que a gente transforma esse estudo em algo mais prático? Para não ficar só no conhecimento. Então, é igual eu te falei. Ó, por exemplo, primeira coisa, eu acho que até quem quer aprender e quer estudar, vai precisar, em algum momento, colocar em prática, porque teoria e prática são a mesma coisa. Né? Eles andam iguais, são idênticos de formas diferentes. Mas eu acho que assim, ó, uma vez que você começa a aprender, começa a entender, porque até para um paciente você tem que explicar, você começa a aprender, você começa a entender, você começa então a observar tudo a partir do momento, da maneira como que você ressignificou as coisas. E entender que a nossa vida, ela existe porque a gente precisa do meio para a gente sobreviver. Então, assim, é o alimento, é o ar, né? E aí, toda vez que tu precisa de algo externo, esse externo a gente deve honrar. Então, cada vez que você honra tudo que você está fazendo, e isso vai ser mais claro, você começa a praticar Ayurveda. Então, por exemplo, cara, você tem um alimento. Se você senta num restaurante, batendo papo com seus amigos, assistindo a TV do restaurante lá, e não presta uma devoção para aquele alimento que está te dando vida, você não está praticando Ayurveda. Entendeu? A partir do momento que você fala assim, cara, se é isso que está me dando vida, então, peraí, eu tô aqui agora, eu tô comendo esse alimento, eu tô presente, eu tô honrando isso que está me dando vida. Entende? Então, é honrar cada segundo da tua vida mesmo, entendendo que é o que você precisa para viver. Eu acho que é aí que você começa a botar em prática. Pô, Eric, tem gente que tá falando do barulho, mas eu tô achando estranho, porque eu não tô escutando, eu tô te ouvindo com muita clareza. Mas tem mais gente falando aqui do barulho estranho, eu não sei o que é que tá rolando. O bom, pelo menos, se você está escutando bem, a gravação vai ficar boa. Então o povo vê depois. Eu tô ouvindo de forma muito nítida. Ô, Eric, sabe o que é legal? Que você até ressignificou aqui para mim algumas coisas. Você lembra, né? Eu fiz aquele processo lá, me submeti ao detox e tal. Só que naquela época eu ainda estava muito bitolada, sabe? Com eu preciso melhorar a minha alimentação, eu preciso melhorar a minha relação com os alimentos, etc. E também queria estudar muito Ayurveda, mas como eu tinha outros focos, eu falei, ó, Ayurveda não dá para eu só. Não é um curso de fim de semana, né? Né? Não que cursos que eu faço sejam de final de semana, mas você entendeu. Né? Uhum. Quando a gente. Eu queria Ayurveda como hobby. Essa que é a questão. Do tipo, como era mais como hobby, para eu curtir ali mais a vida e tal, e melhorar a minha vida, eu falei, tá, eu vou então dedicar alguns meses e tal. Mas eu vi que a Ayurveda era muito maior que isso. E aí eu coloquei, né? Tá na minha lista de sonhos aprofundar mais na vida. Mas você falando isso agora, eu fico muito feliz porque eu tenho feito muito isso. E eu faço isso há muito tempo. Primeiro, do estar presente já é uma prática que eu busco por vários sentidos. Questão de meditação, tudo que a gente vai aprendendo, né, e percebendo que contribui para a nossa evolução está muito ligado a estar no presente. Né? Porque o presente é literalmente a única coisa que existe. Né? Principalmente quando a gente discute que não tem tempo, enfim, né? Não vamos aprofundar tanto que não, senão a gente bagunça um pouco. Mas eu tenho feito isso do honrar, né? Então, quando eu vou comer alguma coisa, mesmo que, vamos dizer assim, né, no senso comum seja nossa, isso que não é tão legal, né? Tem processado, tem isso e aquilo, eu honro, e principalmente honro a vida das pessoas que trouxeram aquilo, né? Então, todas as pessoas que, mesmo na indústria, participaram da produção disso, as pessoas que colheram, as pessoas que plantaram, né? E aí um pouco até de constelação, né? Vamos dizer assim. Então eu sempre paro, honro
E esses dias eu tava vendo um negócio, eu não lembro agora quem foi que comentou, e falou assim, gente, é tão simples, mas é tão simples que a gente acaba esquecendo. Quantas vezes, né, antigamente, eu acho que hoje talvez menos, mas em quantas casas a coisa mais natural era todo mundo parar antes de jantar, parar antes de almoçar e fazer uma oração, né? E eu tô tentando lembrar agora quem foi que trouxe isso, mas... E na hora a pessoa falou isso, eu falei assim, ó, é verdade. Hoje em dia a gente às vezes está comendo, aí tá com o celular, tá comendo, tá com a televisão, tá comendo, tá com isso, tá com aquilo, e no final das contas, a gente não tá presente de verdade naquilo. E quando os nossos pais, os nossos avós principalmente, né, faziam questão de, ó, vamos agradecer a comida, tal, né, independente de se era religioso ou não, tá? Independente Sim. disso. Era uma forma de estar ali presente, né? E aí eu lembrei, quando essa pessoa falou isso, eu lembrei do Natal, que ainda, na minha família pelo menos, ainda existe uma oração antes da alimentação do Natal, que junta, tipo, todo mundo, assim, então fica aquela roda gigantesca, todo mundo de mãos dadas, aí a gente faz uma oração, tal, 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 aí no caso eu tenho pessoas mais católicas no lado da família, então faz ali Ave Maria, essas coisas, e a gente fala também, ó, senti de falar, e quem sentir de falar, pode falar com a roda toda uma oração. E aquilo ali, de fato, talvez seja a alimentação em que a gente está mais presente no ano inteiro, né? Porque tá todo mundo em volta ali fazendo isso. E quando eu ouvi isso recentemente, eu falei, sabe de uma coisa? Eu quero ver se eu estipulo, não sei se é uma palavra legal, mas se eu incorporo isso, sabe, na minha alimentação aqui em casa com o Vitor. Porque a gente já fez um movimento, né, há mais tempo de conseguir almoçar no mesmo horário. Não é todo dia que a gente consegue, porque às vezes ele tá atendendo ou eu tô atendendo, a gente desencontra. Mas a gente tem buscado muito isso, de alimentar juntos, né? Porque é um momento também, né, de estar junto ali com a família, mas fazer essa pausa para orar vai ser muito bom. Que aí eu não faço só individualmente, né? Aquele momento de honrar e tal. Enfim, e são práticas simples, né? Então eu fico feliz. Quer dizer que eu já estava aí, de certa forma, vivendo um caminho dentro de algo que eu já queria, mas eu estava vendo mais Ayurveda como algo que eu queria estudar mais. Porque, Eric, é muito gostoso estudar Ayurveda com você. Você vai trazendo os negócios e, enfim, é muita coisa, assim, tipo, tudo. O Vitor e eu, a gente lembra até hoje algumas palavras que você ensinou pra gente, né, da tradução. Enfim, eu gosto muito. Espero que mais pessoas possam ter acesso a isso, porque são pequenos estalos ali, né, que dão uma ativação boa para a gente começar as coisas. Enfim, gratidão por trazer isso. De nada, de nada. Você falou um negócio bonito e eu preciso te dizer, toda a filosofia védica, ela pauta que o caminho essencial para nós sermos uma sociedade melhor e uma pessoa melhor se chama Bhakti Yoga, que é exatamente a devoção. É devoção por tudo, né? O objeto em sânscrito se chama, uma das características, uma das palavras para denominar a característica de um objeto é Tattvam. E Tattvam tem vários significados, um deles é eu no outro, entendeu? E toda vez que você está em devoção, você está fazendo a devoção ao outro, que é você, mas que é muito maior que isso tudo. Entendeu? E a olhar para tudo dessa maneira. Esse é o grande ensinamento do Ayurveda. E aí, quando você entende que você passa por uma doença, existe algo nessa doença que você precisa lembrar da devoção. Para que essa doença, para você entender qual é o aprendizado que está por trás dessa doença. Né? Essa doença, sim. E a gente só consegue curar de verdade quando a gente honra isso, né? E você já sabe um pouquinho das coisas que eu falo, né? Que quando a gente conta isso para os outros, todo mundo acha que é doideira, mas tantas coisas que eu eventualmente, né, já cheguei a ter problema de saúde 100% curado com simplesmente a crença, a fé de que eu poderia curar com a minha mente, com aromaterapia, com novas práticas, né? Mesmo uma das práticas que me ajudou muito, Eric, isso eu não sei nem se vai lembrar disso, mas que foi até indicado por um médico normal, assim, quer dizer, eu não vou dizer que ele é normal, porque na minha visão ele não é normal, mas ele não se considera um médico holístico, ele não se considera. Mas ele é muito bom.
Ele falou, você vai fazer escalda-pés. Você vai fazer escalda-pés, porque você vai ter momento de contemplação, diversão e distração. E ele falou, eu não quero que nesse momento você esteja pensando nem no trabalho, nada além de estar ali no escalda-pés. E lógico, tem a questão científica do escalda-pés, a gente sabe, depois eu fui entender, né, tudo que gera aquilo no corpo, enfim, depois ficar um tempo deitado pro corpo, mas naquela época, acho que isso foi em 2018, acho que foi 2018 isso, naquela época eu comecei a fazer escalda-pés e realmente me permiti estar naquele presente ali. E quando eu fiz os exames, o médico não acreditava, ele falava assim, nem que você fosse um monge vivendo numa montanha durante 20 anos você teria conseguido esse resultado. Porque era impossível, teoricamente, pela questão hormonal, por toda a questão física. E eu gostaria muito que as pessoas se abrissem mais para perceber isso, né? E é o que você falou, eu no outro. Aí eu lembrei de um exercício dessas mentorias, né, ligadas a estar mais consciente, né, dessa grande consciência, dessa ligação da lei do uno, etc. É assim, quando você vê um animal, um inseto, né, ou qualquer outra coisa, pode ser até uma coisa inanimada, né, tipo uma madeira que seja. Aí você fala assim, olha eu ali. Só que você fica um dia inteiro fazendo isso. Eric, o trem é muito legal. É muito bacana. Depois que eu fiz esse exercício, eu converso com todos os bichinhos. Aí entra, depois igual esses dias, entrou um grilo aqui, eu tava desesperado. O grilo era desse tamanho. Eu moro em frente a uma serra e atrás de uma mata. Quer dizer, eu moro entre uma serra e uma mata. Então, tem animais aqui. Mesmo eu morando na cidade, né? E aí, entrou um bicho desse tamanho. E aí, eu e o Vitor, assim, e aí eu falava assim, se esse bicho voar aqui na minha cara, eu vou berrar mais, não vai dar. E a gente não mata, eu não mato, né? Aí, tinha tipo assim, uma vasilha assim de vidro. Você tá rindo, né? Aí eu falava assim, ô, Grilo, eu tô ansiosa, eu não quero te machucar, entra no pote, por favor, só entra no pote. Só entra no pote, porque se entrar no pote eu consigo te soltar na varanda e vai ficar todo mundo bem. Aí toda vez que eu ficava mais ansiosa, ele começava a entrar no pote, mas ele saía. Ele chegou a sair inteiro do pote. Aí eu falava, enquanto eu não me acalmar, porque eu tô ligada nele. Né? Enquanto eu não me acalmar da minha ansiedade de estar vendo ele, não vai melhorar. Aí eu ficava, ó, Grilo, por favor, entra. Aí eu ficava respirando, aí ele entrou no pote e a gente conseguiu levar ele para a varanda. E isso tô dando um exemplo de um grilo, mas a gente já fez isso com vários outros aqui. Só que esse é o mais recente. E pode parecer assim, nossa, mas que viajado, né? Não é, né? É literalmente entender o que você falou, é o eu no outro. Tem eu, tem nós, né? Tem essa grande consciência, essa energia em tudo. Então, quando a gente entende isso, não é místico, né? É conhecimento, é entender que, de fato, é algo que já está, né? Se a gente acredita ou não, eu adoro essa frase, assim, se acreditando ou não, tá aí. Não interessa. Você pode... Não interessa, assim, não é sua opinião que vai mudar se isso é verdade ou não. Olha, acreditou ou não, tá aí na sua vida. Tipo assim, escolha viver ou não na ignorância, né? Do não saber. Ô, cara, 100% das pessoas que passaram por atendimento comigo e se curaram de doenças incuráveis, porque são considerados incuráveis para a medicina alopática. Teve várias pessoas, né? 100% delas, elas só conseguiram porque elas se conectaram a uma presença da própria história de uma maneira tão forte, assim, sabe? Entendendo qual era aquela narrativa que a história, que a doença estava contando para elas. Porque algum motivo daquela doença existe. E às vezes ele foge da racionalidade e ele te pede para se conectar, né? Então, assim, eu tenho casos assim muito lindos de pessoas que se curaram de um monte de coisa que na medicina é um desafio, né? Para eles voltarem para o médico deles e receber aquela famosa frase: não sei o que você está fazendo, mas continua, né? O que só me deixa um pouco desesperado às vezes é que eu falo assim, eles têm que mudar a cabeça e falar assim, não sei o que você está fazendo, mas me conta que eu quero aprender. Me conta um pouquinho, assim, me conta, né? Quem é essa pessoa que te ensinou a fazer isso aí, né? Me conecta, exatamente isso, eu acredito.
eu peguei um voo, só para terminar, te dar uma última história aqui, para não desfocar. Olha só, eu peguei um voo para Salvador, estou em Salvador. Ai, que delícia! Tô aqui. E aí, assim, eu e a Jéssica conseguimos voos diferentes. Então, a gente pegou no mesmo horário, mas ela pegou um voo com uma escala bem pequena e eu paguei com uma escala para fazer uma reunião em São Paulo antes. E aí, no meu voo de São Paulo para Salvador, aconteceu o seguinte, eu tava sentado e com muito sono eu abri a tampa que você abre para lanchar, sabe? Do encosto, e pus minha cabeça assim. E aí eu comecei a ver que minha cadeira estava mexendo um pouco, assim, vibrando um pouco. E aquilo me chamou a atenção. E na hora que eu levantei, me veio uma sensação tão forte que eu chamei a moça que estava ela estava com uma criança, ela estava dando de mamar para a criança, e eu falei, moça, seu marido. E ela, o que foi? E logo depois que eu comecei a falar, ele começou a convulsionar. Logo depois. Foi depois, não foi antes. Ele começou a convulsionar. E aí eu fui tentando manusear ele para botar o pé dele para cima. E enquanto ele fazia isso, eu peguei aqui na jugular dele para ver o vata pitacapa dele, pelo pescoço. Sim. E aí eu entendi o que estava acontecendo. E aí eu tentei levantar a perna dele, só que é muito doido, né? Porque aí a mulher pediu para algum médico que tivesse no avião voluntário fosse olhá-lo. E aí apareceram, eu acho que uns 8 médicos. E para minha surpresa, o cara que estava do meu lado, vendo tudo acontecer, era médico. E não fez nada. Mas tudo bem. Aí eles foram, olharam, não sabiam o que estava acontecendo. Aí eu escrevi num papel e entreguei para a mulher na hora que ele estava saindo do avião e falei assim, olha só, seu marido tem isso aqui. E pede para o médico esse teste aqui. Com esse teste você vai identificar isso que ele tem. Só que os médicos não vão querer fazer o teste, porque não tem sentido eles fazerem baseado numa vontade tua. Então, acha um médico que você convença que te peça esse teste. Alguém que você conheça, assim, porque você vai descobrir. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu aposto que ele tinha isso quando ele era criança e depois desapareceu. Aí ela olhou com um olho desse tamanho para mim e falou assim, exatamente. Eu nunca vi ele convulsionar, mas a mãe dele fala que até os 8 anos de idade ele teve convulsão. Aí eu falei, então beleza, é isso mesmo que ele tem. E assim, de onde que eu tiro todo esse conhecimento, né? É um negócio muito doido, mas a gente começa a aprender, a partir de parâmetros do Ayurveda mesmo, a fazer uma observação muito minuciosa e sutil do ser humano. E às vezes, cara, quando eu estou dando uma aula ou uma palestra, olhando para as pessoas ali, eu começo já a entender todo mundo que está ali, entende? Só que isso, eu queria que as pessoas quisessem entender um pouco mais sobre isso, porque isso tudo é possível, entende? Tá ali. Eu acredito. É possível, tá ali, tá descrito. Aos pouquinhos tu vai chegar. Tem algumas pessoas que vão chegar mais rápido, outras vão chegar mais lento, mas vão chegar. Não tem problema. O Fusquinha vai chegar na mesma cidade, se não estragar, na mesma cidade que a BMW, entendeu? E tá tudo bem. Então a Ayurveda é esse manual que faz com que a gente entenda tudo como a mesma coisa, mas cada pedaço da mesma coisa tem uma história diferente para contar. E se você conecta essa história, o que o Ayurveda vai te ensinar? A te tirar do lugar de coadjuvante, até nem coadjuvante, como é que chama aquela pessoa que na novela eles colocam só para ficar no fundo? Figurante. Figurante. Tem gente que nem é coadjuvante, é figurante. O Ayurveda vai te ajudar a tirar do papel de figurante ou de coadjuvante e te colocar no papel de protagonista da própria vida, para tu realmente conseguir ver. E depois que você aprender a ser protagonista, ele vai te tirar de lá e vai te colocar no papel do diretor da novela. Todas as áreas, né, Eric, de protagonista. Você tem ideia, a primeira palestra que eu dei na vida foi para uma faculdade, eu escolhi, né, dar essa palestra na minha faculdade para honrar, né, tudo que eu estudei lá. E o título era Seja Protagonista da Sua Carreira. Isso foi em 2014. Que legal. Você tem ideia? E eu sou muito assim fã do protagonismo, embora hoje a gente sabe que essa palavra tá até meio batida, né? Na época ninguém falava desse tema de protagonismo, não.
Mas aí agora eu vejo que tá mais batido. Então eu evito falar, mas assim, gente, protagonismo é tudo. Você vai deixar que um médico defina se você vai levantar da cama ou não, se você vai curar ou não, se você é capaz de viver mais um ano ou É 6 meses. isso. A medicina, ela é um instrumento. Ela é uma ferramenta. Agora, é igual uma arma, igual uma faca. Você tem a faca em casa, você vai usar para cortar peixe, ou você vai usar para cortar um papel, ou você vai usar para cortar um pacote que chegou aí da Amazon. Você que escolhe. É. Né? Então, assim, a gente tem tantos instrumentos, tantas ferramentas, é o que você falou, a própria Ayurveda, ela não nega a medicina ocidental. Ela entende que bom, né? Estão buscando aprender. Eu lembro de uma vez que o Vitor até que trouxe esse insight, quando eu estava tentando explicar a questão do óleo essencial, ele falou assim, Karine, na verdade é o seguinte, a medicina, ela faz de forma artificial. Eu não sei se você lembra se você estava nessa época, eu já estou confundindo as coisas, mas enfim, ela faz de forma artificial o que a planta faz. Só que a medicina, ela generaliza, ela pensa que o Eric e a Karine são iguais. Então eles vão tomar até dose iguais, né? Mesmo tamanho, não sei o que, tal. Ah, então beleza, toma essa dose. A planta, ela é tão sábia, a natureza ela é tão sábia que em cada organismo ela vai se adequar ao seu corpo, ao seu sistema É de isso uma mesmo. forma. É De isso forma mesmo. artificial, a medicina não consegue fazer isso. Quer dizer que o remédio é ruim? Não, claro que Não. não. Mas se as pessoas que vivem. Eu conheço pessoas que, tipo assim, elas falam assim: ah, comecei a ter uma dor de cabeça. Às vezes nem espera, Eric, beber uma água. Eu falo: você bebeu água? Você tá cansada? Você comeu? Porque eu sempre penso nas 3 coisas primeiro: cansaço, fome e sede. Primeiro a sede, né? Desidratação dos principais casos. A pessoa já toma o remédio. Né? A gente tá ficando viciado em soluções imediatas. Só que esse remédio vai, né, prejudicar fígado, vai prejudicar rim, vai prejudicar um tanto de coisa, desestabilizar, né, um tanto de coisa. E daqui a pouco tá tendo vários outros problemas causados por um problema de tomar um remédio. Tem gente que toma. Como é que é o nome daquele trem? A live nem é sobre isso, tá, gente? Tem nada a ver com a aromaterapia, essa live também, mas enfim. Tem gente que toma relaxante muscular para dormir. Eu conheço gente que toma relaxante muscular para relaxar e dormir. É. Tipo assim, é uma das coisas que mais os médicos falam, uma das coisas que mais prejudica os rins é relaxante muscular. É Ô, muito cara, doido isso. Enfim. tem uma pesquisa muito linda que foi conduzida durante 12 anos na Índia, numa instituição que eu conheci, que é sobre tratamento para artrite e artrose. E eles pegaram grupos controles, cara, 12 anos, não é uma pesquisa qualquer não, e foi a alopatia junto com a Ayurveda, tá? E aí, no final, bom, deixa eu te falar um pouco do método. Os médicos escolheram os remédios que eles iam usar, tanto o Ayurveda, remédios e tratamentos, quanto os médicos da alopatia. E aí, os médicos da alopatia chegaram no denominador comum. O melhor remédio para artrite, o melhor remédio para artrose, usaram só esses 2, que era o mais potente, que eles decidiram numa reunião conjunta. E os médicos do Ayurveda decidiram por 47 medicamentos diferentes. Os medicamentos do Ayurveda, para quem não sabe, são todos naturais, né? Porque não tinha como. Como eram muitas pessoas, eles precisavam de uma base muito grande, porque pessoas são diferentes. E tem necessidade. O resultado foi muito legal, porque foi idêntico. Todos os pacientes que trataram com a Ayurveda, a mesma porcentagem tiveram boas curas, como na alopatia. Mas aconteceu uma coisa muito diferente entre os 2 tratamentos. Você consegue adivinhar o que é? Além de melhorar o físico, teve uma melhora emocional e mudança na vida? Isso não foi medido. Mas tem algo que foi medido, que foi... Eu posso falar? Vou falar para você. Não, te dou mais uma chance. Tá, pera. Melhorou os outros órgãos. Não. Melhorou outras coisas, outros índices da saúde. Não, mas melhorou mesmo, mas não foi isso. Foi o Ayurveda, foi o efeito colateral. Sabe quantas pessoas no tratamento com a Ayurveda tiveram efeitos colaterais? 0%. E no tratamento da alopatia? 80%, provavelmente. 100%.
100% teve efeito colateral? Teve efeito colateral do tratamento, mesmo que mínimo. Aí eles medem o grau dos efeitos colaterais, né? Quem teve muito, quem teve baixo, quem teve médio. Por quê? Isso, né? Porque no processo desses anos todos de tratamento, os médicos que estavam conduzindo a Ayurveda, eles entendiam não só quem era a pessoa, mas qual era o momento da pessoa. E isso é muito importante. Né? Você não vai ver nunca o Ayurveda lendo uma folha de papel batendo meta. Você vai saber como ela tá. E aí entra também o emocional, entra tudo, né? Então, assim, o que eu queria dizer para as pessoas, cara, é que assim, o Ayurveda é algo muito antigo, mas que precisa muito ser descoberto. Agora, o Ayurveda tá virando um boom, né? Gisele Bündchen, Kim Kardashian, várias Kardashians, a Cláudia Raia, tá todo mundo... A gente tá trazendo isso para as pessoas, então... A Cláudia Raia engravidou e aí perguntaram para ela, como que você engravidou com essa idade? Ela falou, Ayurveda. E aí o negócio é muito doido, que assim, eu acho que isso é uma prova de que o Ayurveda está realmente se espalhando. Países da Europa, vários países da Europa estão introduzindo a Ayurveda dentro da medicina alopática. A Nicarágua agora aprovou a Ayurveda como uma medicina independente, então se você quiser formar em medicina, quiser praticar na Nicarágua, tu pode. E ela está crescendo porque a Índia decidiu fazer um investimento massivo junto com a OMS no Ayurveda. Só que isso ainda vai ser um grande desafio para vários países, porque vai desafiar muito a indústria farmacêutica, porque a Ayurveda tem uma característica muito linda, cara, que é assim, foi um tratado que eles fizeram com a OMS, qualquer medicamento que for criado e essa formulação já tiver descrita no Ayurveda, não pode ser patenteado. Nunca vai poder ser patenteado, porque já está descrito nos clássicos. Então, o Ayurveda ela tem um poder muito grande nas mãos. Porque a farmácia do Ayurveda nunca vai virar hegemônica. Porque para quem não sabe, né, quem não conhece isso na parte da indústria, quando uma indústria cria um novo medicamento, durante alguns anos ela detém o direito daquilo, né, a patente daquilo, os registros daquilo, e outras indústrias não podem criar genéricos, similares, etc. Quando a Ayurveda faz isso, ela faz o quê? De forma democrática, mais pessoas vão poder ter acesso, não vai ser só de tal indústria. Né? E a gente sabe, tanto que esses remédios, principalmente quando a gente vai pensar em doenças mais graves, né? O tanto que tem remédios que chegam a ser mais de 5 mil reais, né? Uma dose. Fica fácil o povo entender. Até X anos atrás, o Viagra era um preço absurdo, né? E ele deixou de ser quando caiu a patente. Era um remédio que você via os outros falar, os ricos compraram Viagra, os velhinhos ricos, tá. Hoje você compra na farmácia, sei lá, deve estar 5 reais. O Zé Henrico comprava tudo. Agora você vê na farmácia. Eu tenho paciente, cara, velhinho, que ele fala assim, ó, na hora que sai meu salário, dia 5, a primeira coisa que eu faço é comprar meu Viagrinha lá na farmácia, porque custa 3 e pouco. 3 hoje, eu lembro. Hoje. Então, assim, você vê que popularizou. É óbvio que aí eu tento explicar para ele que existem maneiras naturais e tudo. Mas é muito doido você pensar nisso, né? Só que aí, como que o Ayurveda chega aqui? Ele chega de uma maneira que muitos profissionais trabalham em cima da alimentação, porque até essa frase que eles atribuem a Hipócrates, que é faça do alimento o seu remédio e seu remédio o seu alimento, né? Porque é sempre o alimento, essa frase não é de Hipócrates. Essa frase vem do Ayurveda também. Entende? Hipócrates tá se... Tadinho, nem ele, né? As pessoas falam que ele falou, né? Vai ver, nem foi ele que falou. Né? Tipo assim, não era ele que estava se atribuindo nessa. Sim, claro. Sabe o que eu lembrei aqui? Nada a ver, mas lembrei aqui. Até pra gente finalizar, que eu não sei se as lives estão caindo agora. Mas, na época que lançou a Ayurveda, Ayurveda, tô louca. Na hora que lançou o Viagra, eu lembro que tinham jovens que começaram a usar para poder melhorar a performance. Teve gente que morreu, você lembra disso? Lembro. Teve gente que foi para o hospital porque não voltava. Na circulação e dava tipo ataque cardíaco. Gente, as pessoas ao invés de usar um remédio que era para curar uma disfunção erétil, estavam usando como brincadeira na noite. Tipo assim, gente, é muito louco pensar nisso. Tipo assim,
como que você pensa que isso não pode te fazer mal, né? Um negócio que vai pintar necessariamente ali a pressão. É muito louco pensar nos trem desses, né? Mas enfim. Mas eu só trouxe o Viagra porque ele tá famoso, viu? Porque depois que o Exército comprou tanto, aí a gente precisa falar, né? Porque o governo gastou muito dinheiro dando remédio pro Exército, então eu decidi trazer. Eu não tinha pegado essa de cara quando você falou, não. Eu falei, tá famoso? Tá famoso, ué. O Exército gastou o governo gastou uma bola com o Exército. Tá louco. Eu falei, mas que você falou que as Kardashian estavam falando da Ayurveda, eu falei, agora já não tô sabendo qual que é o mito aí do Viagra, eu também não tô podendo. Mas as Kardashians tratam com a Ayurveda. Tem muito famoso hoje que fala de Ayurveda. Tá bem legal ver isso. Em condição de ter acesso a isso, né? E também que bom que existem formas de ter acesso a isso, que não precisa ser necessariamente ter uma pessoa ali do lado, né, te servindo com aquilo. Você buscar esse conhecimento, né? Buscar, por exemplo, seguir o Instagram do Eric, ver ali se ele tem algum curso, alguma mentoria, né? Eu sei que você sempre tem alguma coisa em andamento nesse sentido. É querer mesmo, né, Eric? Agora, a gente, para finalizar, primeiro agradecer, né, pelo papo, adorei, dá vontade de fazer todo dia um papo assim com você. Fazer um não público, eu tô querendo te contar várias coisas, eu quero várias coisas pra te contar aqui. Mas, não, essa eu tenho que te contar, Eric, que você vai lembrar. Você sabe da parte 1 da história, agora você vai saber a parte 2, ligada a alguma coisa aí. Mas, enfim, essa semana, né, a gente começou a mentoria do Fazendo Acontecer aí, do plano de ação para 2023. Chama IVT no 2023. E o Eric, ele é um dos nossos bônus. Eu e o Vitor, para quem não me conhece, eu sou a Karine Motoli, o Vitor Vasconcelos é meu marido. Nós dois trabalhamos com o desenvolvimento de pessoas, cada um ali nos seus talentos, na sua área. E finalmente todo mundo falava, por que vocês não fazem algo em conjunto? A gente quer ver vocês dois juntos, enfim. E aí finalmente a gente lançou algo que nós dois estamos ali servindo, né, as pessoas, ajudando as pessoas. E é uma mentoria, porque tem gente que acha que o ano já acabou, mas o ano não acabou, tem muita coisa para fazer, né, ainda. 2023 pode ser um ano maravilhoso. E Fernanda é consteladora. E um ano maravilhoso. E aí, o que acontece? A gente, né, ao lançar essa mentoria, a gente falou, olha, não adianta só trazer o pessoal para ação, porque realmente a gente falou, chega de tanto conhecimento, só ficar aprendendo e não fazer nada. Vão para ação. A gente falou, tem algumas pessoas que a gente conhece que podem agregar na vida dessas pessoas, porque às vezes alguém coloca ali como um dos planos de vida para o ano que vem, melhorar a saúde, melhorar o bem-estar, melhorar até mesmo a parte de desenvolvimento intelectual e alguma coisa que traga isso. E aí conhece, por exemplo, o Eric da Ayurveda, que às vezes se não tivesse ali como um bônus, não estaria tendo esse acesso. Então a gente trouxe o Eric da Ayurveda, tem outras pessoas, né? Tem de tudo, tem astrologia, tarô, tem de tudo, tá muito gostoso. E então quem entrar, né? Quem já entrou, né? Já tá sabendo, vai ter essa possibilidade de estar com você também. Um encontro só nosso pelo Zoom, em que o Eric vai trazer aí mais informações desse manual da vida, né? E da mente, principalmente. Para quem não conhece ainda a mentoria, tiver dúvida, me manda aqui um direct. Aproveita, porque teve um encontro só, o encontro foi ontem. Já subi para a Hotmart assim que acabou o encontro, então o pessoal já está esse final de semana aí, ó, fazendo as atividades, porque a gente faz atividades ao vivo, né? Então, tá incrível, Eric. Estou muito grata de você ter topado, né, dar esse bônus para o pessoal. Sua generosidade aí, com certeza, tem a ver com todo esse seu conhecimento também, né? Quando a gente entende que generosidade só multiplica, né, Eric? Isso aí é gostoso demais. Mas é isso, faz parte da vida. Essa é a parte divertida da vida, na verdade. É demais, velho, tá doido. Muito bom. Então, estou muito honrada de você estar conosco. E espero também que mais pessoas, né, quem tiver acesso a essa live, que eu sei que muita gente assiste gravado. Eu, por exemplo, adoro assistir gravado as coisas. Então, pense aí se alguma coisa que o Eric trouxe para vocês hoje, da Ayurveda, né, trouxe alguma coisa assim, nossa, não imaginava isso. Não, interessante, conheço alguém que está passando por um problema disso, daquilo. Manda essa live para essa pessoa, né, manda essa gravação, porque às vezes
tendo acesso a esse conhecimento, essa pessoa vai expandir as possibilidades. Porque no final das contas, às vezes a gente não sabe, né, não vai para outro caminho por não conhecer. Que acontece muito isso. Tem vezes que a gente sabe o caminho, escolhe não ir, tá ok também, né? Livre-arbítrio é isso. Mas muitas vezes a gente não sabe. Então, que esse conhecimento possa também ser contribuição e expansão na vida de mais pessoas. Gratidão, Tamo junto, Érico. cara. Manda Beijo. Tamo junto. E eu quero Quando ver o você vir- pessoal lá na mentoria tua. Vamos lá. Vamos lá. Depois me conta quando você vem para BH que eu quero te encontrar. Dia 29 eu chego. Meu Deus, tão perto assim. Pode mandar um áudio. A gente se vê. Um beijo. Gente, Tchau. até a próxima.